eu estou requerendo urgência para que a Comissão de Justiça aprecie um PDL que eu apresentei, o projeto de decreto legislativo que eu apresentei no dia 12 de dezembro de 2024, que versa sobre a sustação de 2 decretos absolutamente extemporâneos e provavelmente ilegais que o presidente da República assinou no dia 4 de dezembro. Esta comissão, em agosto do ano passado, tomou conhecimento do que o ministro Gilmar Mendes criou uma grande comissão para mediar o entendimento a respeito da questão do marco temporal da terra indígena. Esta comissão ainda hoje existe e foi prorrogada ontem, senador Alessandro. Foi prorrogada por prazo indeterminado. Em função disto, eu tenho as notas taquigráficas. Em outubro do ano passado, nós estabelecemos um consenso com o então presidente da comissão, Davi Alcolumbre, de não apreciarmos a PEC do marco temporal. Nós temos uma lei do marco temporal, que é de 2023, muito contestada, mas que está em vigor. Inclusive quando ela determina que demarcação de terra indígena só pode ser homologada, ouvida, não como se dizia em 96, facultada a audiência. Agora é obrigatório que se ouça a comunidade, o município e o Estado federado, que serão alvo de uma demarcação baseada num laudo antropológico, que é realmente um entulho autoritário que nós continuamos a acolher. Ninguém discute, é matéria incontroversa, é um dogma de fé. Então, esta lei está em vigor. Mas nós decidimos não deliberar sobre a PEC do marco temporal, na busca, prestigiando a iniciativa do ministro Gilmar Mendes e do Supremo Tribunal Federal. Só para mencionar, esta grande comissão tem como representantes do Senado nosso querido amigo Jacques Wagner, que é o líder do governo, e a senadora Tereza Cristina, absolutamente credenciados a nos representar, mesmo que possam ter focos partidários ou ideológicos diferentes. O fato é que o presidente foi induzido e assinou 2 decretos de demarcação, ou seja, homologando a demarcação de terras indígenas durante este período de armistício. Me lembrei até da Ucrânia, faixa de Gaza, que em processo de armistício parece que estão ficando mais agressivos. Tivemos uma sessão, uma audiência pública com a ministra dos povos originários. Ela disse, não, isso não foi feito de propósito, não foi para agredir o Supremo, mas agrediu, e nos agrediu também. Então, o nosso projeto de decreto legislativo visa o quê? Suspender os efeitos desses 2 atos, um em Abelardo Lúcio, que já foi suspenso pelo Supremo, pelo ministro André Mendonça, numa decisão monocrática, que ainda vigora. Vigora para lá e vigora para cá. E o decreto do presidente está sendo implementado numa área populosa, numa área delicadíssima, que é a região do Morro dos Cavalos. E é sobre isso que eu vou pedir a atenção de todos, mesmo considerando que o senhor não vai botar em pauta. Eu respeito a decisão. Respeito, mas não posso deixar de alertar. Então, eu queria pedir licença para apresentar 3 fotografias e um áudio, um visual. Pode tocar? O que é isso? Em primeiro lugar, o Estado de Santa Catarina, numa decisão do grande ex-governador Antônio Carlos Conde Reis, criou nessa região o Parque da Serra do Tabuleiro. 1 milhão de metros quadrados, 1.000 quilômetros quadrados, 1% do território de Santa Catarina é um parque decretado em 1975. Se eu mostrasse a fotografia, não vou mostrar, pode projetar. Se eu fosse projetar, os senhores veriam a Serra do Mar
praticamente intocada, a não ser as ocupações antigas. Pode projetar. Então, eu peço, isso é uma foto só. Não tem nada de pornô aqui. Não, é isso. É uma foto de uma floresta. Então, Parque do Tabuleiro, por favor. Eu só quero mostrar a sobreposição de intervenções governamentais. Por favor, a primeira. Olha aí, isso aqui é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Aquela estrada que passa quase no litoral é a BR-101, a única ligação do Mercosul. E a única passagem da Ilha de Santa Catarina, que está ali, Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, passa pelo município de Palhoça, São José Palhoça, ainda é Palhoça, atravessa o Morro dos Cavalos, que é onde as duas manchas se confundem, e vai para o sul do estado. Por favor, a seguinte. A terra indígena pega o Parque do Tabuleiro, que está incólume, e atravessa a 101. Por que será, hein? Atravessa a 101 antes do Morro dos Cavalos. Essa homologação indevida foi feita em dezembro do ano passado. Eu não discuto o mérito. Quero dizer que ninguém construiu mais escolas indígenas em Santa Catarina do que eu. E quero oferecer, inclusive, para o governador Jerônimo, a maior escola de ensino médio que fora construída no Brasil. Foi obra do meu governo no ano 2000 para celebrar os 500 anos. Desenhada por um índio chamado Bira, que é do estado do Pará e mora agora no sul do Brasil. 22 salas de aula, um ginásio de esportes com telha francesa imitando um tatu e um espaço cultural em forma de cágado. Muito bem. Não bastasse isso, no dia 26 de março, o seguinte, por favor. Fica mais claro no próximo, num dos próximos. Enseada de Brito, está escrito ali logo na aba da terra indígena, foi tombado, pode passar para o próximo, foi tombado como freguesia, a freguesia açoriana mais antiga do estado de Santa Catarina, do século XVIII, no dia 26 de março. Agora, eu assisti a sessão do IFAM. Vamos adiante. Portanto, isso está difícil de ver. Então, além do mais, eu só queria mostrar isso aqui. Foram incluídas nesta zona as áreas identificadas com necessidade de regularização fundiária, que significam apenas 4,7% dessa extensão do parque, e a reserva indígena do Morro dos Cavalos, que agora foi homologada, cuja área, seja aceito o processo, no caso de ser aceito o processo administrativo demarcatório, abrangeria 121 hectares do 1 milhão de metros quadrados do parque. Mas a definição desta área como de ocupação temporária, inclusive pelos indígenas, é algo a ser tolerado. E para concluir, se me permite, então está aqui a superposição. Quando os senhores veem lá em cima o azul escuro e o azul claro, é a Enseada de Brito, reconhecida pelo IFAM por unanimidade numa sessão do Conselho como a mais antiga póvoa, freguesia, como se chama, açoriana do litoral de Santa Catarina. Portanto, primeiro nasceu o parque. Agora se cria, durante esse intermezzo de discussão, se consolida, se decreta uma área indígena. E, simultaneamente, se reconhece que os açorianos estão lá há mais de 250 anos. Portanto, isso aí não pode dar certo. E não deu. Por favor. No último domingo, está aqui, isso aqui é Enseada de Brito, com a parte tombada e a chamada área de entorno. A reserva indígena agora já está do lado de lá, da BR-101, porque o lado de cá da BR-101 é Enseada de Brito, que é mais antiga do que tudo. Por favor. E, finalmente, no último domingo, para quem não acredita em Deus, eu recomendo assistir.
Por favor. Esse é um filmete. Não sei se vai... Em resumo, um caminhão que transportava gás, etileno. Então, percebo que a estrada não tem acostamento, porque é proibido fazer o acostamento. Então, isso aí é o que o Brizola chamava de rato em guampa. O sujeito entra num túnel apertado, não tem para onde fugir. Quando pegou fogo, o ácido, o gás vazou e foi lá embaixo. Vazou incandescente. Queimou os carros de baixo para cima. 25 carros. 4 carretas e ninguém morreu. Quero dizer ainda que o meu amigo ministro do Transportes esteve lá em abril do ano passado e não pôde visitar o Morro dos Cavalos porque tinha havido um desmoronamento. Então, isso é um elo, é uma gambiarra fajuta. Tem mais alguma coisa marcada aí? Todos esses carros aí incendiaram. Não morreu ninguém. Por quê? Porque, infelizmente, eu acho que não está, mas acreditem. Eu tenho aqui no meu... Todos esses carros... Vejam bem, isso aí é a cena... O caminhão, como é que ele fez? Esparramou, isso foi explodindo e queimando morro abaixo. 25 automóveis, 4 carretas e não morreu ninguém. Mas não é porque os homens impediram. Alguma coisa diferente. Porque se dependesse dos homens, eu me incluo, teriam morrido todos. Então pode até não ser urgente, mas eu preciso pedir que este PDL seja apreciado, quando o senhor quiser. Muito obrigado. Senador Espírito da Minha, o que me parece é que falta licença para ampliar a estrada, é isso? Para fazer o acostamento da estrada? Senador Otto Alencar, um dia vai ser esclarecido isso. Aí passava uma rodovia de uma pista com 3 faixas, uma para ultrapassagem. O DENIT, burlando as proibições do Ministério Público, fez a 4ª faixa. Meteu o trator e fez. Isso no governo Dilma. O DENIT meteu o trator e fez a 4ª faixa. Então nós temos hoje, a BR-101 foi duplicada, temos 2 faixas para o sul e 2 faixas para o norte, sem acostamento. Entendi. E não pode mexer. Não pode fazer o acostamento. E querem erradicar a BR-101. Isso é que querem. Querem o quê? Querem erradicar, querem apagar a BR-101. O propósito é forçar o governo a fazer 2 túneis. E como está lá mostrado ao norte, apagar a BR-101. Deu para entender? Ou seja, o governo não tem dinheiro. O nosso orçamento do Ministério do Transporte deu uma inflada com o arcabouço fiscal e já murchou. No meu estado, investiu, justiça seja feita ao governo Lula, 1 bilhão e 200 em 2023, 1 bilhão e 100 em todas as obras do estado. Em 2024, e neste ano baixou para 600. Como é que vai incluir nesse orçamento estrangulado 4 bilhões para fazer 2 túneis, como seria o propósito do governo? Então, eu quero fazer um apelo ao ministro dos Transportes, mas quero, acima de tudo, submeter a esta casa se um projeto, se um decreto governamental baseado numa norma revogada por lei, o decreto de 1996, do presidente, ainda do presidente Fernando Henrique, no final do primeiro mandato, 1775, ele faculta ouvir as comunidades. Mas a lei do marco temporal, que está em vigor, determina. E isso não foi contestado e nem será revogado. Por quê? Porque o princípio de consultar o ocupante
faz parte da terra de Marinha. Se a demarcação do SPU chega até aqui, e eu tenho uma ocupação, eu tenho que ser notificado pessoalmente. Isso é do princípio do direito de propriedade e do direito da ocupação de boa-fé. Portanto, o decreto do presidente da República foi levado a ele para ser assinado por alguém de má-fé, que quer que nós consideremos que a lei do marco temporal não existe e no momento em que nós não podemos decidir, por uma questão de respeito, que eu concordo que deve ter ao Supremo Tribunal Federal, porque está criada uma comissão para tentar chegar a um acordo. Então, o meu apelo é esse, peço desculpa se me excedi no tempo, mas eu hoje vou ficar um pouco mais sereno, porque cumpri com o meu dever.